Olá, me chamo Milena e eu irei explicar o código feito em Java do trabalho de redes do Math Server. Bom, primeiro eu estou aqui com o código do cliente, que é toda a implementação do cliente, e posteriormente irei mostrar o servidor. Inicialmente importamos essas três bibliotecas. A primeira é o java.net, que, conforme a sua documentação, fornece as classes para implementação de aplicativos de rede, ou seja, ela vai permitir toda a conexão do cliente-servidor, a comunicação no caso. Depois importo também o java.io, que é a biblioteca de input, entrada, e output, saída de dados. E por fim, a Javax Swing Option Pane, que é basicamente construir uma interface gráfica com caixas de diálogos para ficar mais interativa a execução do código. Logo aqui embaixo temos a classe cliente, que vai iniciar dentro da classe principal, a classe main, e aqui a gente cria essas variáveis que representam o seguinte. A primeira variável é o int_porta, que representa o número de porta do servidor com o qual o cliente vai se conectar. O calc, que representa a operação que o usuário quer fazer, se ele quer soma, subtração, multiplicação, vai ser armazenado nessa variável. Temos aqui também double_num, que é justamente o número o qual vai ser realizada essa operação. Temos string mensagem, que vai ser a mensagem que o servidor vai enviar. E temos também o S, que vai ser o socket que iremos criar, que está vindo da biblioteca java.net. E aqui a gente cria o input e também o output, que é o sim e o sold. E temos também o IP, que é o número de IP do servidor. Aqui o código vai ser executado basicamente dentro de um bloco try. Aqui a gente inicializa, cria o socket, que está dentro da variável S. E aqui a gente pede o IP e a porta para o usuário. E a partir da caixa de diálogo, na porta, primeiro a gente converte para inteiro, porque a porta ela está declarada como inteiro. Como o IP ela está string, então não precisa converter. E aqui a gente pede para o usuário entrar com o número de IP e também com o número de porta. Aqui a gente vai criar o endereço desse socket. Para isso a gente vai usar o init socket address, e nessa variável address aqui criada vai receber o endereço do socket a partir do IP e da porta passados como parâmetro. A partir do endereço, aqui a gente vai criar a conexão do socket, passando o endereço e o número aleatório que seja inteiro, que representa o tempo de execução. Bom, aqui também criamos um novo tipo de entrada, criamos um input para essa variável. E aqui dentro temos um bloco while, que vai ser executado até que apareça uma condição que seja falsa. E aqui a gente vai perguntar o principal para o usuário, que é qual é a operação. No caso, a gente definiu a operação de 1 a 7, sendo que o 1 é a soma, o 2 é a subtração, o 3 é a multiplicação, o 4 é a divisão, o 5 é a raiz quadrada, o 6 é o seno, o 7 é o cosseno e o 0 é para sair do código. É tanto que aqui, se o cálculo for igual a 0, a gente quebra a execução. E aqui a gente vai pedir essa operação vai ser escrita dentro da saída, que é um output string. Então aqui a gente pede um número para ser realizada a operação, qual o número que vai ser realizada.
e colocamos dentro da saída, escrevemos esse número na variável sort. E aí aqui a gente faz o seguinte, porque dentro das operações básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão, a gente precisa de dois números. Então, se a operação estiver entre 1 e 5, 1 a 4, né, na verdade, porque é até menor, a gente vai pedir o segundo número. Caso não, a gente não pede, porque é só um número que precisa ser realizado a operação. Aí aqui embaixo a gente mostra a mensagem enviada para o servidor. Na verdade, a gente mostra aqui embaixo, na caixa de diálogo, a mensagem que o servidor vai enviar. E caso a operação seja zero, ou seja, saia, o socket ele é finalizado. E aqui a gente só, caso dê algum erro, a gente mostra esse erro na tela através de um System Output. Bom, anteriormente eu tinha falado da comparação caso a operação seja igual a zero para sair, e eu tinha colocado apenas um símbolo de igual. E na verdade são dois, porque aqui é uma comparação e não uma atribuição. Bom, mas agora vamos falar sobre o servidor. Aqui eu criei o arquivo servidor.java e eu importei também as duas bibliotecas que eu havia importado no cliente, que é o java.net e o java.io. E então eu criei a classe servidor e iniciei tudo aqui na classe principal. Aqui eu crio dois sockets, um socket de servidor, que é o S, e um socket S1. E aqui tem um bloco try, que eu vou inicializar o servidor S passando como parâmetro o número de porta, que vai ser atribuído pelo próprio programador. Aí, caso dê erro, mostre no terminal através do synth.print. E aqui temos o bloco do while, que vai ser encerrado caso haja uma condição falsa. E então temos um bloco novamente try, em que o S1 ele recebe a função accept, que é criado o socket, e ele recebe a confirmação da conexão. Aqui a gente chama a thread de servidor e passando como parâmetro o socket S1. E iniciamos a thread service. E também, caso dê erro, mostre o erro no terminal através do synth.print. Bom, aqui temos todo o código da multithread e a implementação das operações em si. Inicialmente vamos importar o java.lang.math, que é a biblioteca do Java e contém várias funções matemáticas que vem já pronta e será muito útil para calcular o seno, o cosseno, a raiz quadrada. A gente vai usar a partir dessa biblioteca. E criamos a classe servidor e declaramos as seguintes variáveis. O socket S1, que ele vai ser passado como parâmetro no método construtor da classe, a variável string mensagem e os dois números para realizar as operações, número 1 e número 2. Aqui temos o int_calc, que é o tipo de operação que o usuário deseja calcular, e aqui declaramos a saída e a entrada de dados. Aqui temos o método construtor, que, como eu disse, estamos passando o S1 como parâmetro, o socket S1. E bom, durante o código vai ser executado a partir desse bloco try. Aqui iniciamos o upstream e o input string. E temos um do while aqui. Bom, vamos ler primeiramente o tipo de operação e o primeiro número. Aí, caso a operação seja menor do que 5, que são as operações básicas, nesse caso vamos precisar de mais o segundo número. Então, a gente lê o segundo número. E aqui temos um switch em cima do tipo de operação. Aí, caso 1 vai ser soma, caso 2 vai ser subtração, caso 3 vai ser multiplicação e caso 4 vai ser divisão.
Até aqui vamos utilizar os dois números, número 1 e número 2. A partir daqui são as operações maiores e iguais a 5, que no caso é a raiz quadrada, o seno e o cosseno. E aqui a gente utiliza só um número para essas operações. E aqui tem o case zero, que é caso o usuário deseja sair do programa, ele fecha, na verdade, o socket e sai do programa. Além disso, a gente vai executar isso daqui enquanto a operação for diferente de zero, ou seja, enquanto o usuário não quiser sair. Caso encontrar algum erro, mostrar no terminal através do System Out Print. Bom, essa foi a explicação do código do cliente, do servidor e da multithread. E é isso, obrigado pela atenção.